Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula. E tá frio pra caramba, baixou pra caramba a temperatura, né? Com essa chuvinha, pelo jeito vai baixar mais ainda. E aí vamos para nossa aula do dia 21. Então, hoje a gente tem livro de língua portuguesa, questionário, né, de autoconhecimento, aquele questionário que eu sempre mando o link para vocês. E a professora de educação física mandou também uma atividade hoje, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Então, hoje, dia 21, amanhã é folclore, tá? Então, vamos lá. Não coloquei a página aqui, gente, do livro de língua portuguesa, mas vocês abrem lá nessa daqui, ó, na página 78 e 79. Abram lá, pausem o vídeo, abram a página, que eu espero. Apertem aí, pause aí, ó, que eu espero. Bom, aqui a gente vai ver reportagem, tá bom? A apostila do terceiro bimestre de vocês, ela já vai entrar com entrevista, então eu vou pegar e vou recordar, não sei se vocês viram sobre reportagem, e tem algumas diferenças basiquinhas aí, então nós vamos ver aqui, tá bom? A gente já vai semana que vem, não na semana que vem, na outra semana a gente já vai começar a trabalhar com a apostila nova, assim pelo menos fica um pré-requisito para vocês estarem aí tendo um pouco mais de conhecimento na hora que a gente entrar no assunto. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa unidade aqui que a gente está vendo aqui no livro, deixa eu colocar aqui, ó. Essa unidade aqui, então, a gente vai ter, ó, ler e interpretar uma reportagem, né? A gente vai ler e vai entender essa reportagem, estudar elementos da reportagem e o uso de infográficos, isso a gente não vai fazer hoje. Produzir reportagem em grupo, isso daqui também é coisa de fazer na sala. Estudar substantivos e algumas de suas classificações, reconhecer adjetivos e artigos, né? Ontem a gente já fez uma atividade de adjetivos, né? Estudar concordância, gênero e número dos substantivos, estudar sílaba e tonicidade, também a gente já viu isso, né? Ontem em algumas atividades. Participar da entrevista e de outras atividades orais. Tá? Isso daqui eu ainda vou bolar alguma atividade aqui, aguardem. Tô pensando ainda, tá? E aqui, né, o livro aberto de vocês, ele vai ficar assim, mais ou menos, a professora tentou encaixar aqui, que eu copiei da internet, né? E aí aqui tem algumas perguntinhas básicas que eu faria na sala de aula, né? Ó, respostas pessoais, isso significa que cada um tem uma opinião, são opiniões. O que será que acontece no dia a dia de um bombeiro? Será que podemos encontrar algo sobre isso na televisão ou no jornal? Vira e mexe a gente tem, né? Que às vezes acontece algum acidente, aí o corpo de bombeiros é acionado e tal, né? Em sua opinião, o que as pessoas procuram ao ler o jornal ou ver programas jornalísticos na televisão? Será que elas procuram, a hora que ela liga assim, ó, ou quando a gente vai em algum restaurante, em algum lugar, sempre está passando algum jornal, alguma coisa? A gente usa isso para a gente se manter informado, né? As notícias informam a gente, tá bom? E você? O que é que desperta seu interesse ao ler uma matéria no jornal ou na internet ou ver uma reportagem na televisão? Pode ser que você leia uma reportagem que saiu um novo jogo do Free Fire, ou saiu uma atualização do não sei que joguinho que vocês jogam, né? Então, pode ser, é do interesse, vai do interesse de vocês, tudo bem? Então, toda leitura, toda matéria de jornal, toda reportagem é sempre do interesse da gente. A gente não vai ler alguma coisa que a gente não tem interesse, tá bom? A gente sempre vai ler algo de nosso interesse. Tudo bem? Quer perguntar para sua mãe? Sua mãe, eu tenho certeza que a hora que ela assistir o jornal na televisão é para ela se manter informada. Todo mundo pode perguntar, né? Para quê? Por que você assiste?
Sai perguntando para todo mundo aí da sua casa, por que você assiste televisão assim no jornal, não na novela? O jornal. Por quê? Por que você ouve jornal? Né? Você vai escutar a resposta. Por quê? Tá bom? Então vamos lá. Para iniciar, você vai ler uma reportagem de jornal. Observe a capa, o título do jornal e a quem ele se destina. Qual será o assunto que transformou em reportagem? Então, pessoal, vocês vão ler aqui para saber, tudo bem? Então, vamos lá. Leitura de reportagem, a capa do jornal. Olha só, deixa eu tirar eu daqui, por aqui. Olha só, a capa do jornal, olha só. Tem essas, ó, datas importantes, ó. Não dá para enxergar muito direito aqui no da Pro, mas eu acho que no de vocês conseguem ver. Olha só, as datas importantes. Aqui tem anúncios de mapa para coleção. Olha só que legal. Joca, o único jornal para jovens e crianças, o número da edição, né? Produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome, né? Olha só que legal, é notícia, né? A reportagem aqui, ó, é o título principal da reportagem. Aqui a notícia 1, a notícia 2 e a notícia 3. Tudo bem? Nós vamos ver a diferença entre reportagem e notícia, né? A reportagem, ela é um pouquinho diferente da notícia. Então, virando a página aí, né, na outra página, aqui está pedindo para vocês colocarem, ó, a capa, ó, jogo rápido, preencha o quadro com os dados encontrados na capa do jornal. Então, qual é o nome do jornal? Então, vamos lá, ó, o nome do jornal é Joca. O nome do jornal aqui é Joca, certo? A data do jornal, onde a gente vê a data do jornal aqui? A data do jornal, ela tá bem aqui, ó. Olha só, a data, ó. É a data do jornal, ó. Primeira quinzena. Não dá para enxergar direito. Mas aqui, ó, 27/9/2016 a 9/10/2016, né? Essa é a data do jornal. Então, coloquem aqui. A quem se destina o jornal? O jornal é para quem? Qual que é o público deste jornal? Quem é que vai se interessar por este jornal? Vamos lá. O único jornal para jovens e crianças. Olha só, jovens e crianças. O título em destaque. O título em destaque, ó, tá falando destaque, é o que mais chama atenção. Então, o título que mais chama a atenção é esse aqui, ó, é o maior, o grandão, ó, tá? É a notícia principal, é a reportagem principal do jornal. Tudo bem? Então, produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome, certo? E aí, gente, aqui, ó, olha só. Vamos lá. Observe como o título da reportagem foi destacado na página interna do jornal. Veja que o texto é acompanhado de uma foto e um infográfico. Então, olha só. Abrindo o jornal, indo lá nessa produção aqui de alimentos é insuficiente, ó. Olha só, produção de alimentos é insuficiente, mas ainda há fome. Olha só. Tem o quê? Infográfico, que é o quê? Informações acompanhadas com desenhos e ilustrações para você poder entender melhor o que é que está explicando aqui o texto e algumas imagens, tá bom? Né? Tudo para ilustrar, tá? Ainda que é pequenininho aqui, né? Geralmente quando ela é importante, vem de destaque, geralmente ela é grandona a reportagem, tá bom? Bom, mas é isso aí, tá? Preencheram aqui, coloquem a data de hoje aqui, tá? Não esqueçam, fica tão fácil para eu corrigir, gente, tá bom? Então põe a data de hoje e vamos para a próxima página. Agora, leia o texto da reportagem. Vamos ler o texto da reportagem? Deixa a professora aproximar aqui e vamos ler esse texto.
produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. A Terra produz alimentos suficientes para todos os habitantes, apontou um estudo realizado pela Universidade de Minnesota em parceria com a Universidade McGill. A pesquisa mostrou que, com a produção atual, daria para alimentar 10 bilhões de pessoas, sendo que a população do planeta é de apenas 7 bilhões. Apesar de haver comida suficiente para todos, mais de 795 milhões de indivíduos, de pessoas, passam fome ao redor do mundo. De acordo com o World Food Program, os 6 fatores que mais contribuem para este cenário são a pobreza, a falta de investimento em agricultura, problemas climáticos, guerras, aumento do preço dos alimentos e desperdício. Ao todo, estima-se que 1/3 da comida produzida para consumo humano seja desperdiçada todos os anos. Em outras palavras, isso significa que 1,3 bilhões de toneladas vai para a lata do lixo. No Brasil, 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçados por ano. Com essa quantidade, mais de 19 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas. Infelizmente, né, gente? Né? Olha só, essa Universidade de Minnesota fica lá nos Estados Unidos, a Universidade de McGill fica lá no Canadá. Esse programa aqui é o Programa Mundial de Alimentos. O que é investimento? É o uso do dinheiro para aumentar a produção, é o que o governante faz, né? Ele faz um investimento em políticas e assim vai, políticas públicas, tá, gente? Não é política, aquela política de candidato, tá bom? Agricultura, o que é agricultura? É o que a gente vê aqui na nossa região. A nossa região, ela não é industrializada, ela tem agricultura, tá? A gente tem a cana-de-açúcar como agricultura. Então, o cultivo da terra, lavoura, plantação de alimentos. A cana, ela também é um alimento, ela gera açúcar, tá? E o açúcar é um alimento. Climáticos, referente a clima, temperatura, chuva, seca, terremoto, vento. Desperdiçados, vocês já sabem o que é perdida, mal usada. E toneladas, 1 tonelada equivale a 1.000 quilos, né? Então, se aqui tem 1,3 bilhões de toneladas, então multiplica por 1.000. Dá muita comida, tá? Cada 1,3 bilhão é vezes 1.000, porque é tonelada de quilos. Nossa, muita comida. Então, vamos lá. Interpretação do texto. Compreensão. A reportagem que você leu traz vários dados, certo? Escreva a que dados se referem estes números. 7 bilhões. Corre lá no texto, procura 7 bilhões. Achei 7 bilhões. Esses 7 bilhões o quê? É a população do planeta. Entenderam como que faz essa pergunta? Então, pode continuar. Olha só, procura lá no texto 795 milhões e 1,3 bilhão. Tudo bem? Escrevam aqui do lado, que depois eu vou ver. Aqui em cima, pausa o vídeo, tá, gente? Pausa, faz, procura no texto e depois despausa para voltar aqui, tá bom? Ó, assinale um X nas informações que estão de acordo com as reportagens. Muitas pessoas poderiam se alimentar com os alimentos desperdiçados? Se sim, põe um X. Se não, não põe. A produção de alimentos poderia atender a todos? Não há comida suficiente para todas as pessoas? A fome não tem nada a ver com a comida que vai para o lixo? Façam um X no que vocês acham aí que está de acordo com a reportagem. E depois, bora para número 3. Releia outras causas que também contribuem para a fome. Lá também estava falando quais eram as outras causas que também causavam a fome. Pobreza, guerra, desperdício, falta de investimento em agricultura, problemas climáticos, aumento do preço dos alimentos. Quais, né, essas outras causas?
Circule a causa que não depende da ação das pessoas. Então, é para vocês fazerem um círculo na causa que não depende das pessoas, né? A pobreza depende das pessoas, a guerra depende das pessoas, o desperdício depende das pessoas, a falta de investimento depende das pessoas, problemas climáticos depende da pessoa. Em qual delas você poderia colaborar diretamente? Sublinhe. Vocês vão fazer um risco nas que você pode impedir que aconteça. Você pode impedir a pobreza? Você não pode impedir a pobreza. Você pode impedir as guerras? Não, a guerra é lá dos governantes, lá aquele outro. A gente não pode impedir, né? A gente pode impedir o desperdício? Falta de investimento em agricultura é dos políticos, eles que têm que fazer isso, ou o dono da agricultura, o dono do lugar onde o dono da firma que faz a agricultura, né, que planta alguma coisa, ele pode ter investimento, você não, tá? Você pode interferir nos problemas climáticos? Também não. E você pode interferir no aumento dos preços? Também não. O aumento do preço é uma matemática aí, tá bom? Então, em sua opinião, qual delas é a mais difícil de resolver? Na tua opinião, qual é? Escreve aqui embaixo. Uma dessas palavrinhas aqui, ó, qual que é a mais difícil de resolver, gente, na opinião de vocês, né? Vocês acham que é difícil resolver a pobreza? É difícil resolver as guerras? É difícil resolver o desperdício? Para mim, não. Né? A gente sempre tem como reutilizar alguma coisa, tá? Falta de investimento é difícil? Problemas climáticos é difícil? Eu acho que o problema climático, se a gente tiver uma consciência de proteger o nosso meio ambiente, de pouquinho em pouquinho ele vai conseguir, né? Chegar lá. Eu posso... É difícil resolver o aumento dos preços dos alimentos? Aí fica a critério de vocês, tá bom? Então, escrevam aqui embaixo. E também falem o porquê. Esse é o mais importante. Se você escolheu guerra, por quê? Por que você... Porque tem aquela guerra lá não sei aonde, é muito tempo, nossa, pobreza. Pobreza, porque não tem como, entendeu? Por quê? Então, não esqueçam do porquê, tá bom? Aí, depois que vocês fizeram, são poucas perguntinhas, né, gente? Ó, só tem só isso que vocês escreveram, eu praticamente li tudo, né? Isso aqui vocês vão procurar no texto, isso aqui vocês vão fazer o xizinho de acordo com as informações e vão escrever aqui, tá? Agora vem a parte do caderno. Vocês vão colocar aí, parágrafo, escrever o cabeçalho, certo? Pausa o vídeo aí para vocês escreverem bonitinho, igual tá aí, nome completo, tá? E aí depois pula uma linha e eu tenho uma atividade para vocês estarem fazendo. Então, vamos lá. Atividade. Ache uma reportagem que mais lhe interessou na internet ou em jornais e responda essas perguntas. Gente, pode ser de joguinho, pode ser de qualquer coisa. Tem que ser reportagem. Tudo bem? Tá? No Clash Royale, eu jogava ele e geralmente tinha alguma notícia ali, tá? Se vocês acharem algum lugar de jogos que tem reportagens, que tem notícias, tá? Podem ser também, não tem problema, tá? Qual é o título da reportagem? Toda reportagem tem que ter um título, tá? E qual é o assunto? Tá, o título e depois tem o assunto. Qual é o assunto? O assunto é a mesma coisa que o título? Não, nem sempre. Qual é a data da reportagem? Ela foi escrita em algum dia, tá? Ela foi solta, essa reportagem, ela foi distribuída em algum dia. Escrevam aí. E aí, qual a cidade em que foi feita a reportagem? Qual é a cidade? Onde aconteceu isso? Tá? Onde foi feita a pesquisa? Onde saiu o joguinho? Onde, tá? E aí vocês colocam, tudo bem? E aí,
Eu tenho aqui, antes de eu dar um beijinho para vocês no final, deixa eu sair daqui, cadê? Meu Deus do céu. Aqui. Eu tenho aqui... Onde é que foi parar? Eu tenho aqui, deixa eu finalizar a apresentação. Eu tinha uma reportagem aqui, daquele rapaz dos gêmeos. Quer ver? Eu vou pôr aqui, ó. Reportagem Macatuba. Ah lá, G1. Então aqui a gente acha praticamente bastante coisa sobre reportagem, tá? Olha só que legal. Aqui, SEI conclui que a Prefeitura de Macatuba cometeu irregularidades na contratação da festa de peão. Né? Olha só que legal, essa daqui comoveu bastante gente, né? Pai de gêmeos que perdeu a esposa do Covid após o parto comemora o primeiro dia dos pais orgulhoso. Faz, 2 semanas que aconteceu isso daqui. E é da realidade aí de vocês, né? Eles moravam aí perto de vocês. Então, olha só, esse aqui é o título. O título. E aí aqui é o subtítulo, ó, jovem cria os filhos Gustavo e Guilherme com a ajuda da família em Macatuba, São Paulo. Mesmo com a saudade, Diego Rodrigues comemora as datas especiais como planejado pelo casal. Então aqui tem fotos, né? Depois tem toda a reportagem, ó, mais fotos, tem vídeo, tá? Se vocês quiserem assistir. Então, esse daqui é uma reportagem, tá bom, gente? Olha só. Ai, Pro, é bastante. Olha só, o Palmeiras resolveu presentear, né, as crianças aqui, né, porque sabiam que o papai gostava do Palmeiras. Aqui a rotina de cuidados, como é que ele cuida das crianças. Olha só que belezinha. E pro fim, ó, acabou. Esse é o fim da reportagem, ó, tá bom? Né, ó, aqui eu tenho a descrição da foto e assim vai, tá? Então, se vocês quiserem achar uma reportagem interessante, ou até sobre Macatuba, olha só, a professora digitou aqui no Google, ó, reportagem Macatuba, né, ó, digitei no Google, reportagem Macatuba, e aí aparece um monte de coisa, tá bom? Tanto antigas, tá? Tentem procurar as mais recentes, mas se vocês gostarem das mais antigas, não tem problema, tá? Macatuba registra a segunda morte por Covid, dia 30 de junho. De lá para cá, teve mais 2, tá bom? Então, pessoal, então, um super beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus. Deixa a professora voltar aqui. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. E aí, façam bonitinho. A partir da semana que vem, a professora vai mandar um cronograma das atividades da apostila para facilitar para os pais de vocês, tá bom? E prestem muita atenção, tentem fazer do jeitinho do vídeo que a professora agradece. Tirem fotos legíveis para a professora poder olhar e ajudar, tá? Eu geralmente, na hora que eu não consigo muito explicar assim digitando, eu gravo vídeo explicando, mostrando, tá bom? Então, por isso que eu demoro um pouquinho para responder, tá? Então, a hora que eu olho, eu vejo alguma coisa, eu tenho que ligar o computador e eu tenho que gravar o vídeo para me mandar para vocês. Tudo bem? Porque eu acho que explicando assim, escrito, eu acho que não é legal, tá bom? Então, ó, um super beijo para vocês e até segunda-feira, tá bom, gente? Se Deus quiser.